Olá! Vamos dar início à nossa videoaula sobre convecção natural. Veremos nessa aula o que é convecção natural e por que acontece, alguns exemplos e discutiremos os mecanismos físicos envolvidos na convecção natural, definiremos o coeficiente de expansão volumétrica, que é uma variável necessária para o cálculo dos números adimensionais de Grashof e Rayleigh. E, por fim, aplicaremos alguns exemplos para correlações empíricas na determinação do número de Nusselt. Na sequência, utilizaremos o número de Nusselt para a determinação do coeficiente convectivo em placas planas verticais, placas planas horizontais, cilindro vertical, cilindro horizontal e esfera. Na aula passada, consideramos a transferência de calor por convecção forçada, em que um fluido foi forçado a escoar sobre uma superfície por meios externos, como uma bomba ou um ventilador. Na convecção natural, o movimento do fluido é devido às forças de empuxo no seu interior. O empuxo é devido à presença de um gradiente de densidade no fluido. Existem também várias formas nas quais um gradiente de densidade pode aparecer em um fluido, mas, no caso mais usual, ele ocorre devido à presença de um gradiente de temperatura. Sabemos que a densidade dos gases e líquidos depende da temperatura. Geralmente, a densidade diminui com o aumento da temperatura, ou seja, ocorre a expansão do fluido com o aumento da temperatura. Falando um pouco mais sobre empuxo, empuxo é a força ascendente exercida por um fluido em um corpo total ou parcialmente imerso. A magnitude da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Tomando como exemplo o navio que flutua em um lago, a força de empuxo que atua sobre esse navio é igual à massa da água vezes a aceleração da gravidade. É a massa da água que o navio deslocou. Como a densidade é igual à massa dividido pelo volume, isolando a massa e substituindo na equação acima, nós vemos que a força de empuxo é igual à densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, é a densidade da água vezes o volume da água que o navio deslocou vezes a aceleração da gravidade. A resultante, portanto, do navio flutuando em um lago é o peso do navio menos a força de empuxo. Ou seja, a resultante, o peso menos a força de empuxo. O peso é igual à massa do navio vezes a aceleração da gravidade, enquanto que a força de empuxo é igual à densidade da água vezes o volume deslocado pela água vezes a aceleração da gravidade. Substituindo a densidade vezes o volume na equação do peso, nós vemos, por essa equação, que a resultante ela é proporcional à diferença de densidade entre o navio e o fluido. Nesse exemplo do navio, a resultante das forças de empuxo e força-peso é igual a zero, porque o navio não está afundando. Então ele não movimenta no sentido vertical. E o que isso tem a ver com convecção? Quando nós falamos em convecção natural, nós estamos falando em movimento do fluido. Então vamos mudar o exemplo, aplicando a mesma equação, só que agora uma superfície quente, imagina essa superfície em amarelo, ela está aquecendo um fluido. Bom, nesse sistema, o fluido quente, ele diminuiu a densidade, ele é representado aqui pelo azul mais escuro. E existe uma força atuando sobre ele que é a mesma força que atua para manter o navio, que faz com que o navio flutue. Essa é a força de empuxo. Certo? Como ficaria então a força resultante nesse sistema em que o fluido é aquecido por uma superfície? Ele é igual à densidade agora do fluido quente, não é mais do navio, vezes o volume, vezes a aceleração da gravidade, menos a densidade do fluido frio, vezes o volume, vezes a aceleração da gravidade. Note que o volume que o fluido quente ocupa é igual ao volume que o fluido frio quer ocupar, então o volume pode ser colocado em evidência. Chegamos então que a força que atua, que movimenta, que faz com que o fluido se movimente por convecção natural, é proporcional à diferença
entre a densidade do fluido quente e a densidade do fluido frio. Nesse sistema, conseguimos identificar também mais uma força que está atuando sobre o movimento do fluido quente sobre o fluido frio, que é a força viscosa. O fluido quente ele precisa atravessar o fluido frio. Então, dependendo da viscosidade que esse fluido possui, ele vai sofrer uma força que tenta impedir com que esse fluido atravesse o fluido frio considerando que ele esteja parado. Então, nós podemos somar essa equação mais um termo, que é o termo das forças viscosas. Até agora, vimos o que é e por que acontece a convecção natural. Vamos agora ver alguns exemplos comuns de aplicação da transferência de calor envolvendo a convecção natural. Um exemplo de aplicação do cotidiano é um ovo cozido. Logo que o ovo quente é exposto ao ar mais frio, a temperatura da superfície externa da casca do ovo cai um pouco, e a temperatura do ar próximo à casca sobe. Portanto, o ovo é cercado por uma fina camada de ar mais quente. A temperatura do ar, que é mais elevada, possui uma densidade menor. Assim, temos a situação em que um gás de baixa densidade leve é cercado por um gás de alta densidade pesado, que vai tentar ocupar o lugar do gás de baixa densidade. O espaço deixado pelo ar aquecido na proximidade do ovo é substituído então pelo ar mais frio nas proximidades, e a presença de ar mais frio nas proximidades do ovo acelera o processo de resfriamento. A subida do ar mais quente e o fluxo de ar mais frio para o seu lugar continuam até que o ovo seja resfriado à temperatura ambiente. O movimento que resulta da substituição contínua do ar aquecido na vizinhança do ovo pelo ar mais frio é chamado de corrente de convecção natural. Análogo ao processo de resfriamento do ovo, existe o processo de aquecimento de uma lata de refrigerante quando exposta ao ar mais quente. Note que a direção do movimento do fluido é invertida neste caso. Um outro fenômeno comum no nosso cotidiano é a formação de nuvens. Quando bolsas de ar úmidas são aquecidas no solo, elas sobem. Enquanto ganham altura, o ar à sua volta fica mais frio. A umidade, portanto, se esfria e condensa para formar as nuvens. Diversos outros exemplos podem ser facilmente encontrados no seu cotidiano. Vamos agora ao próximo item, que é a definição de coeficiente de expansão volumétrica. Como já vimos em aulas anteriores, a principal variável em estudos de transferência de calor é a temperatura. Ela é a força motriz nos fenômenos de transferência de energia na forma de calor. Vimos agora também que a transferência de calor por convecção depende principalmente da diferença de densidade em um fluido, que é, por sua vez, causado por um gradiente de temperatura no fluido. O ideal, portanto, é que possamos expressar a diferença de densidade em termos da diferença de temperatura. E a propriedade que fornece essa informação é o coeficiente de expansão volumétrica. O coeficiente de expansão volumétrica, representado pela letra grega beta, é definido por esta equação. O coeficiente de expansão volumétrica é a alteração do volume de uma substância com a temperatura a uma pressão constante. O índice P, embaixo do parênteses, representa a pressão constante no processo. Definimos, então, o coeficiente de expansão volumétrica e vamos agora aos números adimensionais, número de Grashof e número de Rayleigh. O parâmetro adimensional que representa o efeito da convecção natural é chamado de número de Grashof. Fisicamente, ele representa a razão entre as forças de empuxo e as forças viscosas. O formalismo matemático de dedução desta equação pode ser visto no capítulo 9 do nosso livro-texto, item 9.3. Nesta equação, G representa a aceleração da gravidade, Ts é a temperatura da superfície, T com índice infinito é a temperatura do fluido, a letra grega Ni representa
a viscosidade cinemática, LC, o comprimento característico, e o que nós acabamos de ver, a letra grega beta, é o coeficiente de expansão volumétrica. O número de Rayleigh é definido como o produto do número de Grashof, que descreve a relação entre a flutuação e a viscosidade dentro do fluido, e o número de Prandtl, que é a relação entre a difusividade da quantidade de movimento e a difusividade térmica. Ou seja, Prandtl é igual a Ni, que é a viscosidade cinemática, dividido pela difusividade térmica, representado pela letra grega alfa. Substituindo então o número de Grashof na equação de Rayleigh, podemos representar o número de Rayleigh dessas duas formas. Como nós já vimos em convecção forçada, o objetivo final dos números adimensionais é encontrar o coeficiente convectivo. Para encontrar o coeficiente convectivo, nós precisamos primeiro encontrar o número de Nusselt, que é definido como sendo a razão entre o coeficiente convectivo vezes o comprimento característico dividido pela condutividade térmica do fluido. E o número de Nusselt é uma função do número de Grashof vezes o número de Prandtl, ou simplesmente uma função do número de Rayleigh, na maioria dos casos. Entramos agora na última parte desta videoaula, que são as correlações empíricas para a determinação do número de Nusselt em placas planas verticais, placas planas horizontais, cilindros verticais, cilindros horizontais e esferas. Conforme indicado na tabela, existem 3 correlações empíricas para uma placa vertical, e é necessário observar que o comprimento característico de uma placa vertical é a sua altura. Lembrando que cada equação é indicado para uma faixa do número de Rayleigh, ou seja, a primeira equação, Nusselt igual a 0,59 vezes Rayleigh elevado a 1/4, é indicado para a faixa de Rayleigh entre 10 elevado a 4ª e 10 elevado a 9ª. E assim sucessivamente até a terceira equação, que é indicado para qualquer valor de número de Rayleigh. Observamos agora a placa horizontal, onde existem duas situações, uma no qual a superfície quente está voltada para cima e outra no qual a superfície quente está voltada para baixo. Neste caso, o comprimento característico é a divisão entre a área da superfície e o perímetro. Também existem as faixas do número de Rayleigh, e como observado, são duas equações aplicadas à placa horizontal com a superfície quente virada para cima e uma aplicado à placa horizontal com a superfície quente voltada para baixo. Para cilindro vertical, utilizamos a mesma equação empírica aplicada para a placa plana vertical. O comprimento característico também é igual à altura do cilindro neste caso, equivalente à altura da placa plana, só que existe mais uma restrição, que é o diâmetro do cilindro deve ser igual a 35 vezes a sua altura dividido pelo número de Grashof elevado a 1/4. Aliás, maior ou igual a 35 vezes a sua altura dividido pelo número de Grashof elevado a 1/4. O próximo formato é o cilindro horizontal, no qual o comprimento característico passa a ser o diâmetro do cilindro. A faixa de Rayleigh vai até 10 elevado a 12 e esta é a equação que vocês estão vendo do número de Nusselt, é a equação aplicada para cilindro horizontal. Por último, a esfera. Ela possui uma restrição tanto do número de Rayleigh quanto do número de Prandtl, e o comprimento característico da esfera é o diâmetro. Na próxima aula, resolveremos um exercício de aplicação dos números adimensionais para o cálculo do coeficiente convectivo. Com a resolução dos exercícios, ficará mais claro a aplicação dos conceitos. Contudo, como já vimos, é análogo à convecção forçada. A única diferença é que, ao invés de utilizarmos o número de Reynolds, utilizamos o número de Rayleigh.